Fala pessoal, olha eu aqui de novo. Eu sou o Luiz Melo e você está no canal Dinosfera. Esse é mais um episódio do nosso mini curso Dinossauros para Iniciantes. E eu espero que você esteja seguindo aqui o nosso mini curso. Hoje já é o quarto episódio, então se você não viu os anteriores, volta lá, dá uma olhada que tem informações bem legais para você começar a conhecer a fundo esse mundo fantástico dos dinossauros, tá certo? E hoje nós temos um tema bastante importante, super legal também, que é conhecer os diferentes tipos de dinossauros. Tá preparado? Eu acho que sim. Então, bora lá, vamos começar. Bom pessoal, no mini curso de hoje, então, nós vamos tratar dos diferentes tipos de dinossauro. Nós já vimos lá a origem dos dinossauros, já vimos quando eles surgiram, vimos quais são os animais parecidos com dinossauros, mas que não são dinossauros, e hoje chegou a vez da gente ver os diferentes tipos de dinossauro dentro de uma classificação que existe aí na paleontologia, tá certo? Então bora lá, vamos começar. Olha só, o objetivo de hoje, do nosso episódio é conhecer os tipos de dinossauros não avianos. Isso é importante destacar que são não avianos, porque senão a gente estaria falando também das aves, que é um grupo grande, um grupo bem diversificado, com muitas características, e aí iria tomar muito do nosso tempo. Então nós estamos tratando daqueles dinossauros, digamos assim, tradicionais, que para a ciência eles são chamados de não avianos, ou seja, não voadores. Tá legal? Muito bem. Os dinossauros, eles viveram aí, dominaram o planeta por cerca de 150 milhões de anos, E é lógico, a gente não pode pensar ou não pode imaginar que durante todo esse tempo apenas uma espécie ou poucas espécies existiram. Na verdade, surgiram algumas espécies lá no começo, com o passar do tempo elas se modificaram, foram dando origem a outras, e outras, e outras, e outras, e assim, ao longo desses 150 milhões de anos, formou-se a diversidade de dinossauros que nós conhecemos hoje em dia. Então, muitas espécies surgiram ao longo do tempo e entre essas espécies a gente consegue identificar diferentes tipos, diferentes formatos, tamanhos de dinossauros, e isso é super legal. Quantos dinossauros existiram? Bom, estamos falando, só para reforçar a informação que eu já dei, que estamos falando dos dinossauros não avianos, portanto vamos deixar as aves de lado. Tá? E se a gente for pesquisar aí na literatura, pelos artigos que eu encontrei, são conhecidas aproximadamente 700 espécies de dinossauros, ou seja, já foram descritas, encontrados fósseis e descritos pela ciência. Só que a gente tem que se lembrar que ao longo desses 150 milhões de anos que os dinossauros viveram, nem todas as espécies ficaram preservadas como fósseis, ou ainda nem todos os fósseis de todos os dinossauros foram encontrados, não é verdade? Então existem estimativas que tentam identificar um número total de espécies de dinossauro que teriam vivido aí nesses 150 milhões de anos. E as estimativas que eu encontrei se aproximam ali de 3.000 espécies de dinossauro que teriam existido, enquanto esses animais foram os dominantes aí no nosso planeta. Muito bem, quando a gente trata dessa questão dos tipos de dinossauro, a gente tem que trabalhar obrigatoriamente com uma classificação. E existe uma classificação que é a mais clássica, a mais tradicional, que inclusive pode ser até que você já tenha visto ou se deparado com essa classificação na sua frente. E existe uma classificação mais moderna que eu vou tratar mais adiante aqui no nosso episódio, tá bom? Então vamos falar agora da divisão clássica, que ela foi feita em 1888, portanto tem aí muito mais de 150 anos, não é verdade? Ou está se aproximando aí dos 150 anos de existência.
E essa classificação, ela é como mostra aqui a nossa figura, ó. Que nós temos a figura que representa aqui na parte esquerda os dinossauros no total, e aqui a divisão, para cima Ornithischia e para baixo Saurischia. Então essas são duas ordens, né? A maioria das classificações trabalha com essas informações como sendo nomes de ordens de dinossauros, tá? Que seriam então Saurischia e Ornithischia, tá bom? Muito bem, por que existe essa divisão? O que justifica, né, esses dois nomes? Bom, o critério usado são os ossos do quadril, então especificamente para essa denominação, ela está baseada nos ossos do quadril, mas existem outras características que ajudam a diferenciar esses dois grupos, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Muito bem, o que tem a ver os ossos do quadril? Então os especialistas eles observam aqui, ó, relação entre esses três ossos, o ilho em cima, o pubis aqui em vermelho, rosinha, e o isquio, que é esse azul. Tá? Então, dependendo dos dinossauros, então, vamos imaginar 700 espécies. Dessas 700 espécies, você encontra dinossauros que têm o quadril de um jeito ou de outro jeito. Então, por isso que há essa divisão em dois grupos. Tá? Então, como é que pode ser? Aqui a gente tem, quando tem essa relação aqui entre os ossos, ó, que o pubis e o isquio estão separados aqui, ó, isso aqui é um quadril típico de lagartos, então por isso os dinossauros que têm esse tipo de quadril pertencem ao grupo do Saurischia. E quando pubis e isquio estão juntos, como aqui embaixo, é um quadril típico de aves, portanto o grupo de dinossauros que tem esse quadril é o Ornithischia, tá? Então essa é a origem desses nomes. Muito bem, os Ornithischia, vamos conhecer um pouquinho sobre eles. Aqui você tem esta imagem que está aqui colocada, que tem alguns tipos de ornitísquios, aqui todos eles são, tá? Você vê que são bem diferentes, né? Então o que a gente pode dizer sobre eles? Veja, esta é uma informação que eu estou dando para o nosso minicurso, que é um minicurso de introdução, um minicurso para quem não tem muita familiaridade com dinossauros e quer aprender um pouco mais sobre eles. Então eu não vou colocar aqui detalhes muito científicos, muito técnicos sobre as questões ósseas, né? Ou osteológicas desses animais. Então eu peguei características mais gerais que vão ajudar você a identificar um dinossauro Ornithischia e depois um Saurischia. Então repare só. Aqui nós temos, ó, eles podem ser quadrúpedes ou bípedes, todos eles foram herbívoros, nunca foram gigantes, portanto aqueles dinossauros grandões, os maiores, não pertenceram a esse grupo. Muitos tinham espinhos, chifres ou placas ósseas, que são estruturas que a gente vai ver como sendo de defesa, porque eles eram herbívoros, então eles sempre eram presas de outros dinossauros, não é verdade? Então eles precisam dessas estruturas de defesa. E além dessas características, muitas estruturas ósseas próprias que a gente encontra, né? Especialmente no crânio desses animais, tem bastante informação que vai caracterizar o grupo dos Ornithischia. Aqui a gente tem, olha só, você pode olhar aqui do lado, existem então, eu coloquei essa imagem que tem alguns dos principais tipos, então a gente observa, por exemplo, ó, Stegosaurus, que é inclusive o logo aqui, ó, do nosso canal da Dinosfera, é um estegossauro, então ele é um Ornithischia. Os Anquilossauros, que são os dinossauros com armaduras, né, com proteção pelo corpo, os Triceratops ou ceratopsídeos, que são aqueles que claramente têm chifres aqui na cabeça. Aí você tem os Paxephalossauros, os Iguanodons, né, e vários outros dinossauros talvez um pouco menos conhecidos. Mas todos esses daqui então são dinossauros Ornithischia, ok? Muito bem, e aqui eu tenho os dinossauros Saurischia e as suas subdivisões, as suas subordens. Então aqui nós temos Saurischias que podem ser os Sauropodomorpha ou Saurischia que podem ser os Theropoda. Tá? Então esses dois grupos estão dentro do Saurischia. Vamos ver um pouquinho melhor cada um deles.
E aqui então um grupo dos Sauropodomorpha, também conhecidos como saurópodes, que são aqueles dinossauros tipicamente com pescoço e cauda longos, né? Então os maiores dinossauros estiveram aqui nesse grupo, estavam associados a esse grupo. A maioria deles era quadrúpede e todos eles eram herbívoros, né? E a característica de pescoço e cauda longos realmente chamava a atenção para esses animais, né? Então é um grupo muito querido, muito conhecido aí de todos que gostam, né, de dinossauro ou que precisam trabalhar com dinossauro por alguma razão, tá? E aqui nesta outra imagem a gente tem alguns exemplos aí de Sauropodomorpha e você pode ver que eles têm um padrão, né, de aparência aí, então, mostrando, deixando claro esse pescoço longo e a cauda longa também. Aí entramos aqui no grupo dos Theropoda, ou dinossauros terópodes, também uma divisão aí dos dinossauros saurísquia, né? E o que eles têm como característica? Todos eles bípedes e carnívoros, então isso ajuda a defini-los como ótimos predadores, né? Só que não pense você que havia apenas terópodes gigantes. Não, existiam terópodes de vários tamanhos, desde muito pequenos até aqueles gigantes realmente como espinossauro, como Tyrannosaurus rex, né? E vale lembrar que é dentro desse grupo que a gente observa a origem das aves ou dinossauros avianos, como está colocado aqui nesta parte da imagem aqui no cantinho, tá? Que já tem inclusive uma ave ali colocada, tá legal? Então não esqueça disso. E aqui uma outra imagem que mostra isso para nós, as aves pertencendo a esse grupo, e mostra também uma certa variedade aí de dinossauros terópodes, né? E é nesse grupo que a gente encontra inclusive os dinossauros com penas, então eles estão aqui representados. Muito bem, como eu disse, essa é a classificação, né, clássica dos dinossauros, mas recentemente aí a paleontologia foi surpreendida com novas propostas de classificação em 2017, 2018, e a cada ano essas classificações elas vão se ajustando conforme melhoram a qualidade das análises, conforme melhora a tecnologia para analisar e conforme mais fósseis são encontrados, né? Mas como essa é uma informação muito técnica, eu não vou apresentá-la aqui, né? Porque justamente esse é um mini curso de introdução aos dinossauros. Então vou deixar essa informação para um vídeo mais à frente no canal ou para um outro tipo de conteúdo que a gente venha a apresentar no futuro, tá legal? De qualquer maneira, aqui só para mostrar que eu estou ciente dessa nova classificação, né? E que com o tempo ela vai sendo incorporada mais e mais aos conteúdos aí para a população de uma maneira geral, tá legal? Muito bem, gente, e chegamos então ao final do nosso episódio de hoje, do quarto episódio, né? E espero que você esteja gostando, né? Vou pedindo já encarecidamente que você deixe aí o seu like, que você deixe ative lá o botãozinho das notificações, se inscreva no canal e compartilhe bastante. E se você precisar da Dinosfera para trabalhar algum conteúdo de dinossauros aí onde você estuda, onde você trabalha, em qualquer lugar que seja, não deixe de consultar a gente, porque nós temos várias atividades muito legais sempre sobre dinossauros, que pode atender crianças de todas as idades, pode atender os nossos queridos adultos da melhor idade ou da terceira idade, pode atender festas de diversos tipos, né, comemorações, enfim. Consulte a Dinosfera, não deixe de entrar em contato com a gente, as nossas redes sociais estão aí, o e-mail está aí e a gente está aguardando o seu contato, tá bom? Então é isso, por hoje é só, vou parando por aqui e espero você no próximo vídeo. Valeu!